nos critérios chaves de o que fazer quando a IA é melhor do que a gente, né? O que fazer quando a IA é melhor do que a gente. E aí vou aproveitar para mostrar aqui um pouco da minha lista, né? Eu montei, esse é o meu MVP do meu trabalho. Então, o que, que eu montei? Um MVP do trabalho que é uma lista de perguntas e respostas que eu respondo, né, diariamente. Então, essa lista, ela é o meu norte. Eu sei que para o meu dia estar concluído, eu preciso finalizar essa lista. E aí, fiz até uma gamificação aqui dos meus pontos e tudo mais. É, Fiz até uma verificação dos meus pontos, né? Uma gamificação disso. E basicamente, qual que é a questão? Muito se fala sobre disciplina e hábitos e hobbies. E essa mensagem ela tá tão batida, né, que ela passa despercebida. Mas o que que eu fiz? Eu ancorei o meu dia a dia numa lista de perguntas que eu preciso responder. Por que perguntas, Emanuel? Por que não hábitos? Eu montei essa lista de perguntas porque uma pergunta é a versão mais reduzida de um hábito. Vamos pensar em exercício físico. Eu posso ir para academia e fazer uma sauna. Esse é o nível master de exercício físico num dia. Vou na academia, faço um alongamento, faço meu treino de hipertrofia e vou numa sauna. Excelente. Quando eu estou com um pouco menos de tempo, vamos considerar que eu vou na academia, faço um alongamento, faço um cardio mais rápido. Quando eu estou com pouquíssimo tempo, igual ontem foi o caso, eu estava trabalhando até mais tarde e tudo mais, e eu acabei fazendo 100 agachamentos e 100 flexões. Então, um hábito, uma das descobertas e uma das filosofias sobre hábitos é você ter hábitos elásticos, que são hábitos que você consegue ajustar ao longo do tempo. E um hábito elástico, a versão mais reduzida possível de um hábito é você responder uma pergunta. Então, a versão mais elástica, com a maior amplitude de um hábito, é você ter perguntas inteligentes, as quais você responde diariamente. Então, a pergunta ela passa a ser: quais são as perguntas que você quer responder diariamente? Esse é um ponto de partida. E nessa era da... Ó, presta atenção nisso aqui. Na era da inteligência artificial, é importante que você tenha um direcionamento do que fazer no seu dia a dia. Caso contrário, você vai enlouquecer, porque é muito estresse, é muita mudança, as tecnologias novas estão surgindo a cada momento. Se você não tem com clareza o que você precisa fazer hoje para o seu dia estar bem realizado, para o seu dia ter sido bem executado, se você não tem essa clareza, a ansiedade ela vai te dominar. Então, esse sistema que eu estou montando aqui, esse MVP, é justamente esse contrato comigo mesmo das perguntas que eu preciso responder no meu dia. E aí eu sei que eu respondendo essas perguntas, o meu dia está missão cumprida. Então, essas perguntas, elas passam a ser a maior variável que eu preciso definir no meu dia. Por enquanto, eu estou fazendo isso de maneira individual aqui comigo, mas a ideia é transformar isso numa rede social em que há um diálogo entre as pessoas. Então, as pessoas que estão participando dessa rede social, elas deixam de ser consumidores, ficarem consumindo conteúdo. É a rede social do futuro. Ao invés de você ficar consumindo conteúdo que é toda essa ansiedade e a pressão, né? Conteúdo é pressão, então a gente vai colocando pressão na cabeça. Eu tiro as pessoas de um lugar de consumidor e eu transformo as pessoas em produtores de conteúdo. Manuel, como assim produtor de conteúdo? Produzir conteúdo, hoje em dia, ainda é... Eu tenho todo esse trabalho aqui, né? Eu tenho uma câmera, eu tenho iluminação, eu tenho áudio, eu tenho produção e tudo mais, tal. Conforme a sociedade evolui,
Eu quero facilitar com que as pessoas consigam produzir conteúdo. E aí, qual é o conteúdo que as pessoas podem produzir? Produzir conteúdo sobre o quê? Eu vou falar sobre o quê? Ao invés de eu ficar pensando em o que eu devo falar, eu tenho uma abordagem mais pragmática para isso. Mais simples, mais objetiva. Que é, fale sobre quais são as suas prioridades. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, fale sobre quais são os seus desafios. Esse é o segundo ponto. Então, deixa eu abrir um Gemini aqui. Então eu abri aqui o Nano Banana e pedi pro Nano Banana, né? Cria uma imagem cinematográfica sobre prioridades e desafios. 2 âmbitos que a pessoa pode falar sobre. Então, assim, fazendo um exercício aqui também de usar a inteligência artificial em tempo real para trazer clareza, né? Então, assim, aí vai aqui, né, do nível de qualidade do prompt usado. Eu fiz um prompt rapidinho e não é bem esse o contexto, né? Não é você ter que escolher entre prioridades e desafios. Na verdade, são 2 âmbitos que são atacados em paralelo. Mas enfim, só para ilustrar aqui e falar que o futuro é todo mundo ser produtor de conteúdo e você vai consumir conteúdo baseado nos desafios que você tem e nas prioridades que você tem. Faz sentido? Então eu saio daquela busca constante pela próxima coisa e dos algoritmos que são focados em curiosidade e eu troco isso por outros algoritmos, por outros sistemas em que o que é priorizado não é a minha curiosidade, não é o que vai aumentar o meu engajamento visual, não é o gancho visual, o gatilho visual que vai ser otimizado. O sistema ele vai ser otimizado para me trazer conteúdo conforme as minhas prioridades e conforme os meus desafios. Então, é uma respiração. Eu recebo conteúdo conforme os meus desafios e as minhas prioridades e eu produzo conteúdo conforme o meu dia a dia e eu recebo também solicitações de ajuda. Então, vamos pensar que eu tenho um desafio aqui que é muito específico. Por exemplo, eu quero gerar um prompt para gerar arte para os meus vídeos conforme o que eu estou falando e eu quero que isso seja feito, vamos supor, em tempo real. Né? Diga-se de passagem, interessante, uma solução interessante. Eu posso fazer isso, se eu tenho uma dúvida e eu quero que alguém me ajude com isso, eu posso publicar que eu tenho essa dúvida e o sistema identifica, com base nas prioridades e desafios de cada pessoa, o sistema identifica quem poderia me ajudar e faz essa conexão. Então, essa para mim é a rede social do futuro, é o futuro das redes sociais. Todo mundo ser produtor de conteúdo, você recebe conteúdo com base nos seus desafios, então você centra de volta naquilo que você quer e tem essa conexão. Então, quando você tem um desafio, alguém pode te ajudar, o sistema faz essa conexão de maneira pontual e 1 a 1. Então, o diálogo ele passa a ser muito mais 1 a 1 do que 1 para N a princípio, né? E aí tem mais um ponto que é o seguinte. Prioridades, sabe aquela ideia de realizações de ano novo? Eu vou definir qual que é o meu planejamento de 5 anos, né? Então, quando eu estou falando com uma empresa, por exemplo, qual que é o planejamento de vocês de 5 anos, né? Planejamento estratégico. Hoje em dia é difícil ter uma reunião de planejamento estratégico, por quê? A tecnologia está evoluindo muito rápido, né? Então, qual que é o principal ponto que precisa ser atentado aqui? O planejamento nessa nova era que a gente está chegando, ele precisa ser o planejamento diário. Emanuel, por que diário?
Porque o dia, ele existe. Concorda que o dia existe? 5 anos, não existe 5 anos. Existe um dia. Existe um fluxo de consciência que acorda de manhã e vai dormir à noite. E existe um ciclo do planeta Terra que vai ficar de dia, vai ficar de noite. E esse ciclo ele é muito mais natural do que eu fazer um planejamento de 5 anos e depois eu entrar no modo de execução para coisas que não fazem mais sentido. Então, nessa nova rede social, nesse novo formato, nesse futuro da rede social, é importante você definir as suas prioridades e compartilhar os seus desafios num ritmo, num ciclo diário. Então, por isso que check-ins diários e por isso que essa minha lista de perguntas e respostas aqui, ela é uma lista diária. Ela é uma lista diária. E aí, num cenário positivo, o que que eu tenho? Eu tenho um senso de realização diário, né? Então, conforme eu realizo as atividades do dia, eu tenho aí um senso de realização que me garante que eu tô indo no caminho certo. Sabe aquela frase, hoje melhor que ontem? Sabe aquela frase de que você deve competir não com os outros, mas sim com a sua versão de ontem? Melhoria contínua e tudo mais? É exatamente isso. É a gente transformar consumidores em produtores, facilitar com que as pessoas vivam o seu dia de uma maneira válida, priorizem aquilo que é importante para elas e cheguem no final de cada dia com um senso de missão cumprida. Eu tenho vivido por isso e dentro desse meu MVP aqui, eu estou no dia 87, né? Então, cada dia que passa, eu tô me dando aqui 100 créditos, né? Como uma forma de gamificar isso. E no fim das contas, eu já executei essa lista 87 vezes desde 21 de outubro do ano passado, que foi quando eu comecei. Então não é todo dia que eu executo, mas a grande maioria dos dias eu executo. E eu tô vendo aqui que a minha média por semana são 5,5, 5 dias e meio por semana eu executo. Então entre 5 e 6 dias por semana eu executo essa lista como um todo. Não significa que eu não esteja realizando essa lista nos outros 2 dias, né? Fim de semana para mim, semana, o conceito de semana, ele não existe, né? Ele foi inventado pela humanidade. É um conceito abstrato, tudo mais que a gente está acostumado a usar, mas que não existe, né? Então, eu substituo o conceito de semana por um conceito de um dia bem executado. Então, sabe aquela ideia do 7º dia, você descansar e tudo mais? Aqui a ideia é de a 7ª hora ou a partir de um determinado horário, é hobby, é lazer, é um tempo para você. Esse é um formato mais saudável de se viver, muito mais saudável. Porque se eu vivo 5 dias na correria e depois eu quero, em 2 dias, relaxar tudo que eu deveria ter relaxado nos outros dias, a conta não fecha. Aí a pessoa precisa fazer o quê? Beber álcool, fazer qualquer coisa, né? Vícios. Aí entram os vícios. O que é o vício? O vício é uma repressão, a pessoa ela foi reprimida de coisas que ela gostaria de fazer e agora ela precisa dar voz àquele cantinho dela que foi reprimido. E aí entra eu preciso curtir, eu preciso compensar tudo que não foi feito, tudo que não foi vivido. Então, qual que é a solução e para onde que a gente está caminhando? Desfaz o conceito de semana, desfaz o conceito de mês, eventualmente desfaz o conceito de ano, pelo menos nessa questão do dia a dia, né? Se bem que ano tem você tem também as temporadas, as estações do ano, então talvez isso faça sentido se manter. Principalmente no critério de ter o ano aí, o mês a gente entende também a questão das temporadas. Mas quando eu falo de trabalho, eu trabalhar em ciclos semanais, mensais, anuais, não faz mais sentido. O trabalho passa a ser ciclos diários de execução, em que você tem um compromisso. Qual que é o seu compromisso? Responder as perguntas que você se fez ontem.
Responder as perguntas que você se fez ontem é a sua obrigação diária, né? E aí, conforme você responde as perguntas que você se fez ontem, idealmente, automaticamente, essas perguntas elas já te coloquem mais próximo dos seus objetivos. Então, as perguntas elas são um passo por dia na direção dos seus objetivos. E aí, dentro dessa sua etapa diária, amanhã você define quais são os seus... Hoje você define quais são os seus objetivos para amanhã. E amanhã se repete esse ciclo. Então, uma vez que eu tenho uma humanidade que ela está conectada com os outros, ela consegue ser acionada quando alguém precisa da ajuda dela, seja pela cidade que ela está, seja por algum conhecimento que ela tem, seja por alguma habilidade específica que ela tem. Uma vez que eu tenho mapeado esse perfil de cada pessoa, e eu consigo fazer essas conexões entre pessoas que podem se ajudar, e eu consigo mapear esse sistema em que cada pessoa ela vai jogar o jogo dela, das prioridades dela. Ela vai executar isso. E amanhã ela vai refinar essas prioridades. Ela vai atualizar essas prioridades. E ela continua executando. Isso alinha, resolve um monte de problema. Um monte de conflito da humanidade. Então, a rede social do futuro, ela significa o fim das outras redes sociais. O fim das outras redes sociais. Eu englobo elas, talvez, mas é o fim de todas as redes sociais. Então é isso. Se você tem dúvidas, curiosidades, ideias, comenta aqui. Isso é uma etapa importante do diálogo. É sair de consumidor e passar a produtor. Mesmo que seja um comentário tipo, isso faz sentido. Isso faz sentido.